Muita gente associa fazer vozes para os seus personagens quando está jogando RPG, seja um jogador ou seja um mestre, com o fato de interpretar bem um personagem. E muita gente gostaria de aprender essa habilidade de fazer vozes. E muitas outras acham que isso necessariamente é representar bem o personagem. Nesse episódio aqui, eu vou fazer algumas reflexões aqui sobre como fazer vozes para personagens no RPG de mesa, o que é fazer essas vozes, quando eu acho que isso é benéfico ou não. Logicamente, tudo baseado na minha experiência e na minha opinião. Então, se você estiver interessado nesse assunto, vamos juntos. Nesse episódio aqui do Dados Críticos, o nosso podcast para falar sobre RPG de mesa e adjacências aí, eu sou o Igor Theory e vamos começar falando aqui sobre essa questão de associar o fato de fazer vozes com representar bem. Acho que é importante primeiro a gente pensar no que é representar bem um personagem. Interpretar um personagem de RPG muitas vezes é associado com a habilidade teatral, né, de você se expressar como se fosse aquele personagem. E é possível a gente fazer isso de duas formas principais. A primeira é em primeira pessoa, onde você fala, eu faço isso, eu faço aquilo, eu pego esse copo, eu ataco. E a segunda é em terceira pessoa, onde você fala, olha, o personagem faz isso, ele faz aquilo. Fazer a voz para o personagem está muito mais associado à primeira dessas formas, né? Na primeira pessoa. Não é muito comum você ver a pessoa fazendo vozes para quem representa o personagem em terceira pessoa. E eu acho importante a gente, antes de começar a falar sobre fazer vozes ou não, a gente deixar bem claro aqui que eu não acho, por exemplo, que fazer uma voz para o seu personagem esteja ligado a representar ele bem ou não. Se você não gosta, se você não sabe fazer vozes, isso não te impede de representar bem um personagem. Porque no fundo, interpretar bem um personagem, representar bem um personagem ali, é você agir como se fosse ele. Ou seja, tomar ações dentro do jogo. E você não precisa estar fazendo a voz ou falando de um jeito característico para que isso aconteça. É lógico, você pode fazer se você quiser, mas não é preciso, não é uma necessidade. Acho importante a gente colocar isso logo no início aqui, porque principalmente eu vejo que quem tá começando no RPG, às vezes sente como se fosse uma necessidade. Então, para interpretar bem, eu preciso estar fazendo uma voz. Não necessariamente, tá? Mas para quem quiser fazer, vai ter dica aqui nesse episódio, tá? Pode ficar despreocupado. Mas eu acho que é importante a gente deixar claro logo de início, né? Pra gente estar na mesma página, o que é fazer uma voz para um personagem? Porque eu tô falando aqui e cada pessoa pode ter uma ideia diferente do que é. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é em relação ao timbre da voz. O timbre é basicamente aquela sonoridade de uma voz. É aquilo que caracteriza ela. Para explicar assim, né? Você consegue ouvir um som que vem de um violão, que é característico do violão, e um barulho que vem, por exemplo, de um piano. Por mais que eles estejam tocando a mesma nota, eles têm timbres diferentes, que são sons característicos daquele instrumento. E as nossas pregas vocais, nosso instrumento fonador, né, que constitui todo o aparelho que a gente usa para emitir sons, ele vai diferir para cada pessoa. A gente vai ter pessoas mais altas, mais baixas, pessoas com pregas vocais mais elásticas, maiores, menores, pessoas com mais capacidade de fôlego, e tudo isso vai influenciar no timbre da sua voz. Então é muito comum a gente associar isso, a gente fala no termo popular assim, como se a voz fosse fina ou grossa, sabe? Então fazer uma voz fininha ou fazer uma voz mais grossa. Isso na verdade é o grave e o agudo, e não necessariamente está relacionado com o volume, né, que é a altura da voz. Mas fazer uma voz não está relacionado apenas ao timbre dela, mas também há várias outras características. Uma voz é muito mais do que isso. Quando a gente fala que um personagem ele tem uma voz, a gente está querendo falar sobre a expressão dele naquela mídia. Então essa voz, ela também está relacionada ao ritmo que o personagem tem para a voz. Então se ele fala dando pausas, ou se ele fala falando muito rápido aqui, vai comentando uma coisa colada na outra, tudo isso diz muito sobre esse personagem. Outra coisa que influencia, né, nesse ritmo é a prosódia também, né, a entonação que a gente vai dar para algumas palavras, o jeito que a gente fala. Aqui está muito associado com os sotaques também. Pessoas diferentes podem ter sotaques e modos de falar, gírias, dialetos que são diferentes. Isso diz muito sobre a pessoa, sobre o personagem, e até mesmo outra coisa que a gente às vezes nem presta atenção, mas o vocabulário e o modo de expressão. Para dar um exemplo assim, né, como que isso influencia muito. Se a gente pega um personagem aí que cresceu nas ruas, órfão, por exemplo, que é um histórico comum aí de personagens, e a gente pega outro personagem que cresceu no meio acadêmico, estudando, o modo como eles vão abordar e se expressar em relação a um assunto vai ser completamente diferente. Isso não está necessariamente ligado ao timbre da voz deles. Então, por exemplo, imagina que o personagem órfão aí, ele quer defender um ponto, um argumento, alguma coisa assim que ele tá querendo defender mesmo. Provavelmente o vocabulário dele vai ser um pouco mais reduzido em relação ao outro personagem. Ele pode chegar e falar assim, olha, vamos fazer isso aqui porque é o certo e o outro tá errado. Ele vai ser bem mais direto, talvez.
né? Isso considerando, eu tô dando um exemplo aqui, né? Mas considerando aí todo o histórico do personagem, tá? Enquanto o outro, que teve esse histórico mais acadêmico, pode abordar a situação de uma forma mais lógica, trazendo vários argumentos. Olha, a gente tem que fazer isso por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo. Você percebe que a forma de abordar a questão também é diferente? Isso tudo, pessoal, tá relacionado, ao meu ver, sobre o que é a voz do personagem, né? Então, eu acho que fazer uma voz pro seu personagem pode ser muito rico, exatamente para trazer essas características e dar vida a ele. Mas eu acho que isso só é produtivo quando isso tem uma função realmente de trazer essa vida, de trazer essa tridimensionalidade pro personagem. Quando eu acho que fazer vozes pro personagem é negativo, no meu ponto de vista e na minha experiência, tá, gente? Quando vira uma necessidade. Quando, por exemplo, a pessoa, o jogador ou jogadora acha que ele precisa fazer uma voz. Ah, então meu personagem, ele viveu no campo, então eu vou ter que fazer uma voz de caipira, um sotaque de caipira. É quase assim, tem que ter, senão não é esse personagem, né? Também quando vem com essa ideia reducionista, sabe? Reduz o personagem a só aquilo. Ah, ele é só o sotaque dele. Ah, ele é aquele personagem ali que fala igual caipira. Sabe quando vira isso? Não é só mais uma característica do personagem, mas é a característica completa. O personagem é só aquilo. Ou seja, ele fica raso, ele não tem profundidade. Isso vale tanto para jogador, tá? Mas para personagens do mestre também. E outra coisa, quando eu acho que fazer voz não é produtivo, é negativo aí, seria quando isso não é saudável. Como assim, né? Às vezes, por essa necessidade de achar que precisa fazer voz, o jogador ou mestre aí começa um personagem num timbre ali, num registro que pra voz dele, ele não consegue sustentar aquilo por muito tempo. Então ele começa a fazer talvez uma voz rasgada, porque ele queria dar essa tonalidade ali pro personagem. Mas só de fazer isso aqui vai machucando a voz e... Cara, isso aqui, a longo prazo, imagina numa mesa, se esse personagem aparece bastante. Não é saudável manter isso. Então, ao meu ver, fazer vozes para personagem também pode ser negativo. Mas como eu disse lá no começo, às vezes a gente quer fazer, a gente quer se entregar àquele personagem, quer tentar construir aos poucos ali, né? Uma dica que eu daria seria que você não precisa de cara ter a voz perfeita para começar. Da mesma forma que você não precisa escrever todo o histórico do seu personagem antes de começar o jogo, você pode fazer ali os pontos mais importantes e preenchendo depois. Você pode fazer isso com a voz. Você vai conhecer o seu personagem em mesa, né? Você pode ir construindo aos pouquinhos. E aí tem muita gente que gostaria de fazer isso, mas sente que tem um bloqueio, né? E aí, antes de dar as dicas de como fazer, eu queria tratar um pouco desses bloqueios, que atrapalham algumas pessoas às vezes de tentar fazer vozes, né? Pro caso daquelas pessoas que querem fazer, tá? Então o primeiro deles que eu ouço bastante é o seguinte: olha, eu não faço a voz porque eu sinto vergonha de fazer isso na minha mesa. Eu até queria fazer, eu acho legal ver outras pessoas, mas na hora que eu vou fazer eu me sinto super envergonhado. E aí, acho que essa vergonha ela pode ter dois motivos que daria pra gente abordar isso, né? Primeiro é o seguinte: existe uma pressão para que você faça uma voz, seja uma pressão interna, ou seja, sua mesma, ou do grupo, né? Você tem que fazer uma vozinha. Se você tá pensando em fazer uma voz não porque você quer, mas porque tem essa pressão, isso não respeita o seu tempo, assim, do que você tá pronto para fazer. É importante entender se essa cobrança aí tá sendo saudável, seja a cobrança do grupo ou seja a sua própria cobrança consigo mesmo, né? Porque se não tiver saudável, é importante a gente refletir sobre isso. O segundo caso da gente abordar isso é que talvez a vergonha de fazer isso venha de um julgamento, de um receio de julgamento do grupo. Então talvez seria interessante, se você pretende fazer essa voz e tá com medo de ser criticado, chegar pro grupo e conversar mesmo. Ó, pessoal, tô pretendendo fazer uma voz personagem, sou iniciante nisso, então até com um pouco de vergonha ali, mas eu queria contar aí com a colaboração de vocês para entender que eu vou estar aprendendo e vou estar praticando isso durante a mesa, beleza? E assim, geralmente quando a gente faz isso, o grupo entende, pessoal, né? Se o seu grupo tá criticando, tá rindo, tá fazendo piadinha por causa da voz e está te incomodando, ou seja, tá criando um espaço que não tá seguro, saudável ali para você jogar do jeito que você quer, duas opções, tá? Ou conversa para ver se isso resolve, falando que está incomodando. Se já tentou conversar, não resolveu, a solução é procurar outro grupo, porque na minha opinião, eu não ficaria jogando num grupo que tá criando esse clima assim, sabe? Outra forma dessa questão de vergonha é que às vezes, pessoal, a gente acha que as pessoas vão dar muita importância pra isso. Meu Deus, se eu preciso fazer uma voz igual tal pessoa, sabe? Uma comparação com outras pessoas, com outros jogadores, com famosos até, dubladores talvez. Eu preciso fazer igual o Critical Role, por exemplo. Será que essa cobrança é saudável pra você? É lógico, você pode usar isso como inspiração, a gente vai falar isso depois. Mas será que hoje você precisa ser igual a essas pessoas que trabalham com isso e fazem isso durante tantos anos? Porque se for essa a comparação, você sempre vai sair perdendo. Então é importante a gente ver aí com quem a gente tá se comparando também, né? E se a gente tá sendo honesto e justo conosco mesmo. A segunda coisa que pode acontecer, que bloqueia as pessoas de fazerem vozes, é achar que a própria voz é feia. Então, eu não faço voz porque minha voz é feia,
ou ela é muito grave, ou ela é muito aguda, ou ela é muito raspada, ou eu não tenho dicção, e pipipi popopó, pode ser qualquer coisa, né? Insira aqui o motivo de achar a voz feia. E nesse caso, pessoal, como eu abordaria isso, né? Primeiro, entendendo que a gente sempre vai ter uma tendência a achar nossa voz feia mesmo, principalmente quando a gente grava ela. Lógico que não é todo mundo, mas quando a gente fala, pessoal, a gente tá nos ouvindo por dentro da nossa cabeça, né? Tá ressonando ali por dentro do nosso crânio e também por fora. As outras pessoas só ouvem o que tá sendo propagado pelo ar. Então, quando a gente grava a nossa voz, igual eu tô gravando aqui pra falar pra vocês, a gravação só consegue pegar o som que é emitido por fora, pelo ar. Ela nunca vai conseguir pegar o que é emitido por dentro do meu crânio, porque só eu tô aqui. E aí, quando a gente ouve basicamente como os outros estão nos ouvindo. E tem uma diferença, porque a gente se acostumou a vida inteira a nos ouvir por dentro e por fora. E aí a gente vai ver essa diferença e falar, nossa, que feio, né? E nesse caso, é uma questão de costume. A gente geralmente tem esse primeiro susto, né? Quando a gente lida com algo que é desconhecido, que a gente não tá acostumado. Então, é entender assim, que com o tempo, você vai se acostumar. Basta ter contato. Mas também, basta entender que, assim, as outras pessoas, em última instância, pessoal, não estão ligando tanto quanto a gente acha, não, sabe? Às vezes a gente cria uma ideia na nossa cabeça de que o outro tá ali, nos julgando, meu Deus, vai falar da minha voz e vai rir de mim, não sei o quê. E quando a gente vai lá e faz, você percebe que a pessoa tá cagando pro que você fez. Se sua voz é fina, se é grossa, tanto faz. A pessoa geralmente tá preocupada com a própria vida, sabe? Com a voz dela que ela tá fazendo. Então a gente não tem acesso ao pensamento do outro e fica achando que ele tá pensando só na gente, como se a gente fosse esse protagonista, né? Mas a pessoa tá lá, na dela, pensando que ela também, todo mundo tá pensando sobre ela, sabe? Então, pensar dessa forma é um pouco até triste, né? Porque, pô, será que não tem tanta importância quanto eu achei que teria? Mas, ao mesmo tempo, é libertador, porque a gente não precisa se levar tão a sério. Afinal, pessoal, também é um jogo, é uma diversão. Será que precisa levar a diversão, seu momento de lazer aí, que você quer fazer, quer testar, quer praticar um negócio tão a sério assim? O legal do RPG é que ele é esse ambiente para que você possa realmente praticar isso. Cara, eu vou fazer algo que me dá vergonha aqui, num grupo seguro de amigos aqui, ou de pessoas que eu tô conhecendo. Isso pode te ajudar a desenvolver essa habilidade até para questões fora do RPG na sua vida social como um todo, né? E outra questão que pode estar ligada a essa questão de achar a própria voz feia tá ligada à sua percepção, né, sua autoimagem muitas vezes. E isso aí é algo assim que vai depender da sua história de vida, de como você lida com sua autoestima de modo geral, mas isso pode influenciar no modo como você se expressa, sabe? Se tudo que eu faço eu acho feio, se tudo que eu faço é ruim, se tudo que os outros fazem é melhor, tudo que eu faço aqui é feio, lógico que eu vou achar aquilo que eu faço como feio, errado. E como é que eu lido com isso? Autoconhecimento, aprender a conviver consigo mesmo, né? Fazer terapia, psicoterapia, né? Isso tudo pode ajudar nesse caso. E é outra seara, né? Mas que pode estar te influenciando aqui no bloqueio de fazer isso na sua mesa de RPG, beleza? Mas eu acho importante falar isso porque algumas pessoas têm bloqueio, né? Realmente. E aí, assim, o último desses bloqueios e que leva a gente para nossas dicas é o seguinte. Eu não faço voz porque eu realmente não sei a técnica. Eu não sei como fazer. E aí, nesse caso, tem ferramentas. E é isso que a gente vai abordar agora. A primeira coisa pra gente entender é que a gente só fica bom naquilo que a gente pratica. Não tem como achar que você vai ficar bom em andar de bicicleta, andar de skate, assistindo vídeo no YouTube apenas. Você pode assistir o vídeo no YouTube ali por 1 ano. Se você nunca pegar um skate ou uma bicicleta pra andar, no dia que você subir em cima, você vai cair. Vai desequilibrar. Por quê? É importante ter a técnica que eu vou passar aqui, as dicas, você pode procurar em outros lugares também, mas é mais importante a prática também. Não sei se é mais importante, tá? Mas ela é tão importante quanto. Os dois andam juntos. No início de qualquer nova habilidade sua, pessoal, você vai ser ruim. Não dá pra cobrar como se você já fosse expert. Algumas pessoas realmente têm mais aptidão, podem ter uma voz que reconhece com um timbre, entre aspas, mais comercial, mais bonito. Mas todas as vozes têm pontos fortes e pontos fracos. Não tem disso. E você pode melhorar isso com prática. Então a gente vai ficando bom naquilo que a gente pratica. Quer aprender a fazer vozes? Você precisa praticar vozes. Seja falando sozinho, seja separando um tempo para você praticar essas técnicas que a gente vai ver aqui. Mas é preciso praticar, né? Ou para praticar durante a mesa mesmo, né? Durante a mesa você vai conhecendo a voz do personagem ali, vai testando. E cada vez você vai conhecendo e ficando melhor. Você pode ver que pessoas que começam a interpretar personagens no começo da mesa ainda nem entendem muito bem qual que é a voz daquele personagem. Mas no final das campanhas, geralmente você vê que aquela pessoa já internalizou. É só pensando no personagem e ela já consegue botar pra fora, sabe? Por quê? Prática.
uma campanha inteira lidando com aquilo. Então a primeira dica é essa, praticar. A segunda é conhecer a sua voz. Primeiro passo. E como assim conhecer, né? Anota aí o que você vê de percepção, de que são os pontos fortes e fracos da sua voz. Você pode fazer uma coisa que é muito legal, que é tentar fazer um teste para entender a tessitura, a sua classificação vocal. Vamos lá, o que é a tessitura vocal? É a quantidade de alcance ali, ou seja, a dimensão, a distância que a sua voz consegue percorrer entre as vozes, entre as notas, na verdade, graves e agudas. E dependendo desse alcance, você vai ter uma classificação vocal que é muito usada no canto, tanto no canto lírico quanto no canto popular. E existem testes na internet que você pode fazer, é lógico, é muito mais preciso se você fizer na escola de música, com um professor de canto, mas existem uns testes na internet que você consegue saber mais ou menos a sua classificação vocal, que ela varia, né, de vozes masculinas e femininas, né? Então, no masculino, por exemplo, você vai ter o baixo, que são as vozes mais graves, o barítono, né, que são as intermediárias, o tenor, que são as mais agudas, e tem várias outras, né, seja masculino ou feminino. Mas fazer esse teste e entender a sua classificação vocal vai te ajudar a entender qual que é mais ou menos ali o alcance que a sua voz tem. Qual a área que você se sente mais confortável? Geralmente o seu timbre de voz, como que ele é? O que caracteriza ele? É uma voz mais aveludada, uma voz mais aguda, mais estridente? E por que conhecer isso vai ser interessante? Porque a próxima dica é você começar por onde é mais fácil para você. Se você tem uma voz mais grave e você quer fazer uma voz mais aguda para um personagem, logicamente vai ser muito mais difícil, porque está saindo fora da sua zona de conforto. Então a minha recomendação seria você começar fazendo vozes que, primeiro, estejam dentro da sua zona de conforto e gradativamente você vai saindo aos poucos dali. Então vai fazendo uma voz um pouquinho mais aguda, depois um pouquinho mais grave do que é normal, e por aí vai. Você vai fazendo aos poucos, em vez de uma mudança brusca e drástica. Outra coisa, né, outra dica importantíssima seria você pensar na voz como não apenas a voz falada, mas as dimensões, quais características que eu quero passar com esse personagem quando eu estiver trazendo essa voz. Será que eu quero fazer uma voz aguda só por ela ser aguda? O que eu quero representar com isso? É um personagem mais sensível ou é alguma outra coisa? Pense naquelas coisas que eu falei mais cedo aqui nesse episódio sobre a constituição dessa voz do personagem, essa expressão. Qual que é o vocabulário desse seu personagem? Como que o histórico dele transparece nessa voz? Qual que é o ritmo que ele fala? Se ele é um personagem mais agitado, provavelmente ele vai falar mais rápido, né? Ele vai começar a falar, às vezes até ofegante ali. Se ele já é um personagem mais calmo, talvez ele vai falar no ritmo mais calmo. E isso você associa com o timbre de voz. Você pode falar no ritmo mais calmo, por exemplo, uma voz mais grave. E isso vai ter uma sensação diferente do que se eu fizer, por exemplo, uma voz mais aguda. E aí, né, às vezes pode ser que sua voz desafine, pode ser que ela saia do tom, pode ser que saia completamente cringe, né, como as jovens aí dizem. Mas, cara, é um hobby, sabe? E você tá aprendendo, então relaxa, não se leve tão a sério assim. Outra dica que eu acho muito importante que me ajuda demais é a prática da imitação. Então pega um ator de referência, um personagem de referência, pode ser de animação, a animação ajuda muito, tá? Mas pode ser um personagem, um ator, pode ser um dublador, uma voz que é parecida com aquela que você quer chegar, e pratique repetir aquela voz. Ouça, repita, ouça, repita, ouça, repita. E com isso você vai pegando o jeito da coisa. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre como fazer sotaques para personagens de RPG, como aprender a fazer sotaques. E essa dica eu dou lá, onde eu mostro que se você quer aprender a fazer, sei lá, um sotaque russo, pega vídeos de pessoas que são nativas russas e estão falando português e se acostume com aquilo. Vai ouvindo vídeos, vai assistindo, vai repetindo, vai vendo quais são os padrões, até que você consiga reproduzi-los mais ou menos com uma precisão. E a mesma coisa aqui com o tom da voz. Lógico, sempre certificando que não tá sendo desconfortável para você, não tá te machucando sua voz. Ande sempre ali com uma garrafa d'água, principalmente se você vai fazer uma voz que é mais difícil ali, porque é importante manter suas pregas vocais hidratadas, né? Faça um aquecimento vocal antes, isso ajuda bastante também. E assim, em última instância, né, uma dica que eu costumo usar bastante é que assim, você não precisa, seja personagem ou seja mestre, né? Os mestres, quando eu falo isso, né? Personagem do mestre. Você não precisa fazer a voz o tempo inteiro. Uma dica que eu uso bastante é a primeira impressão. Pessoal, a primeira impressão de um personagem, seja em livro, filme ou até no RPG, ela marca bastante. Na vida como um todo, né? As primeiras impressões, elas marcam bastante a gente. Então, talvez você praticar aquela primeira frase que você vai falar, ou as primeiras frases, as primeiras falas, as primeiras ações ali, ajudam o grupo a criar uma imagem mental daquele personagem, assim que é a voz dele. E depois, você pode falar com a sua voz normal. Então ele fala isso, e vai interpretando. Se você gosta, né? O que eu costumo fazer é eu uso a primeira impressão, eu costumo usar em
algumas cenas. Em momentos importantes, assim, frases específicas, né, eu costumo usar. Mas eu também não uso o tempo todo, não. Eu não tenho uma regra fixa, não. Eu uso quando eu sinto que tá na vontade de usar e tal. Quando eu vejo que o uso da voz tá atrapalhando no jogo, eu deixo de lado. Aí eu falo, não, ele tá falando essa voz aí e pronto. Quem assiste as lives lá do canal sabe que eu faço isso bastante. Porque, em primeira instância, pra mim, o que importa é o jogo em si e não tá interpretando, entre aspas, bem ou mal. Outra coisa que é muito, muito interessante é que se você tá ouvindo isso tudo aqui, mas acha que realmente não dá conta, não consegue ou não quer fazer vozes, mas tá aqui até agora ouvindo isso, uma coisa que você pode fazer é simplesmente descrever as características que você quer. Então você pode ir lá e falar assim, olha, ele fala uma voz grave, meio raspada, e aí ele diz o seguinte, blá, 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 blá. Pronto, falou com sua voz, mas você deixou todos cientes de que a voz daquele personagem é dessa forma. Ou então você pode falar, ele fala de uma forma mais pausada, ele fala com um sotaque de tal forma. Dê a característica, né? Você tá contando ali, não tem nada de errado com isso. Agora, se você quer, às vezes, mostrar, em vez de só contar, uma dica que eu uso bastante, uma técnica que eu nomeei de converter adjetivos. Eu só quero dizer, por exemplo, que o personagem, ele é ansioso. Como que eu consigo falar isso, que ele é ansioso, sem usar a palavra ansioso? Como que eu converto esse adjetivo em ações, em coisas que são concretas? Eu fiz um vídeo lá no canal, você pode assistir depois sobre essa técnica de conversão de adjetivos para descrição. Eu até fiz um curso também, né, na Hotmart lá, onde eu falo sobre descrição e eu falo dessa técnica, que na verdade é isso. O que te remete a alguém ansioso? É falar rápido. É ficar ofegante. É ficar falando sobre as preocupações. Então, fala desse jeito. E não use o ansioso. Deixe as pessoas inferirem isso. É algo que funciona pra mim. Mas, de modo geral, eu acho que esse é o que eu penso aí. Isso é o que eu penso sobre fazer vozes num RPG de mesa. Não vejo como uma necessidade. Não vejo como um tem que ter. Mas eu faço porque eu gosto. E não tenho problema nenhum estar errado, passar vergonha. Porque é meu momento de lazer e eu não tô me levando a sério ali, não. Sabe? Eu acho importante e espero que tenha sido útil pra você esse papo. E assim, antes, não sai não, né, ainda não. Fica aqui comigo só no finalzinho, já que você ficou até agora, só pra gente bater um papo aqui importante. Se te ajudou de alguma forma esse conteúdo aqui, confere os outros do canal aí, do podcast, lá do YouTube. Aqui no podcast eu tenho tentado trazer discussões um pouco mais complexas, mais longas, assim, que no vídeo ficaria meio chato. Então você pode dar sugestões de temas que você gostaria de ouvir, né? Tá aqui no e-mail do podcast aqui embaixo. Se você tem uma história, um feedback sobre esse episódio aqui, quer mandar pra gente, né? Eu vou ler nos próximos episódios. Então manda aqui no e-mail pra mim também. Também pode participar do nosso Discord, né? Onde tem a comunidade, a gente bate um papo lá. Mas se você quiser realmente ajudar mesmo, assim, né? Pra além dessa ajuda que você já tá dando de ficar até aqui, você pode conferir o Apoia-se, né? Que a partir de R$8 é um valor de cachorro quente, velho, hoje. Você faz parte do nosso grupo secreto, lá no Telegram, onde tem uma comunidade incrível. E eu posto os vídeos antecipados, bato papo com a galera lá, assim, numa frequência até um pouco maior. Mas assim, não é necessário. Você já ajuda demais divulgando os episódios aqui, tá? Então, se quer participar também, mas não pode financeiramente, manda uns prints aí no e-mail de você divulgando o canal para pelo menos uns 3 amigos aí e a gente conversa, beleza? Obrigado aí por ter ficado até aqui e até o próximo episódio do podcast aqui do Dados Críticos. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.